Padre Júlio. A Pastoral de Rua da Arquidiocese de São Paulo atua há mais de 30 anos articulando grupos e entidades católicas que atendem a população em situação de rua, buscando a construção de políticas públicas. Participou da elaboração da Lei 12.316, Lei Municipal, que põe São Paulo como uma das poucas cidades do mundo com uma lei para a população de rua. Algumas entidades católicas atuam com a população de rua em convênio com a Prefeitura, por exemplo, Arsenal da Esperança, Aliança de Misericórdia, Bom Parto, Rede Rua e OAF. E outras sem convênio, como a Missão Belém, o CEPRAS, o Caminho, Novos Rumos, Voz dos Pobres, Toca de Assis e muitas paróquias. Atuam também entidades evangélicas, espíritas e muitos outros grupos autônomos. Hoje a população de rua é de 15 mil pessoas na cidade. A rede de atendimento não chega a 10 mil. Os serviços também não são articulados. A população de rua sofre uma epidemia de violência, como agora no Largo de São Francisco, apanhando todos os dias da GCM, com gás de pimenta, jatos de água e tratamento cruel e violento. A pergunta: como que o candidato vê a questão, que conceito tem sobre a população de rua e o que propõe para dinamizar políticas públicas para essa população, evitando o uso da violência como forma de ação e levando em conta que o futuro prefeito ou prefeita irá preparar a cidade para os eventos internacionais e não para uma limpeza social. Candidato Haddad. 3 minutos para a resposta. Candidato Serra, 2 minutos para suas considerações. Candidato Haddad, 3 minutos. Obrigado. Eu queria saudar a pergunta e a intervenção do Padre Júlio. É um drama sofrido que se assiste hoje no centro de São Paulo, sobretudo, mas não apenas. Nos centros de bairro também a situação não é muito diferente. Eu entendo que há uma política higienista em curso na cidade de São Paulo, arbitrária e autoritária, não só em relação aos moradores de rua, eu penso também em relação ao comércio ambulante. Houve medidas repressivas absolutamente desnecessárias, revistas inclusive pela própria Justiça. Veja que ambulantes com deficiência tiveram do dia para a noite o seu alvará cassado pela Prefeitura e restituídos pela Justiça. Pessoas com deficiência que estavam muitas vezes há 15, 20 anos naquela atividade e, portanto, não tinham nenhuma outra fonte de renda e de sustento que não o comércio de rua. O morador, eu sou formado pelo Largo de São Francisco, meu filho é estudante do Largo de São Francisco, é um ambiente da minha formação e é um ambiente que eu frequento. Dá pena verificar o que está acontecendo no Largo de São Francisco. Aquele ambiente é um ambiente de liberdade, é um ambiente onde várias causas democráticas foram defendidas, muitos movimentos sociais e políticos foram deflagrados a partir daquele largo. Portanto, deveria ser, como todas as praças públicas, um ambiente de solidariedade, de generosidade, de acolhimento, de atenção para o resgate da dignidade dessas pessoas. A situação do drogadito, há uma situação do morador de rua que não tem vício e que está às vezes com família, com mulher e filhos na rua, a situação as mais variadas, e não há uma articulação da Prefeitura de São Paulo, das suas várias secretarias, no sentido do acolhimento e do atendimento a essa população. Essa é a minha sensibilidade, essa é a minha dor quando eu vejo a população de rua aumentar numa década de prosperidade na cidade de São Paulo. Então nós vamos, o senhor sabe, o senhor foi testemunha que eu assinei um compromisso com o movimento de rua. O movimento convidou todos os candidatos, alguns foram, outros não, convidou todos os candidatos a se manifestar a respeito e a formalizar um compromisso público. Eu assinei e vou honrar o compromisso público com essa população tão sofrida da cidade de São Paulo. Candidato Serra, tem 2 minutos para as suas considerações. Vamos recitando. 2 minutos, candidato. Obrigado pela pergunta, Padre Júlio.
eu quero dizer que eu me solidarizo inteiramente com aqueles que protestam contra a violência na cidade. Violência de todo tipo, inclusive com moradores de rua. E sempre me preocupei com o enfrentamento dessa violência, o combate a essa violência. Inclusive, mandei fazer um levantamento dos casos que envolvem a Guarda Civil Metropolitana e moradores de rua. Até essa data, né, a GCM fez 26 mil abordagens e orientações para moradores. E houve 8 denúncias concretas. Eu acho que é pouco. Deve ter tido mais coisas, mas não houve denúncias. E 5 estão em vias policiais estão em vias de serem demitidos. Isso corresponde à orientação que a Prefeitura tem tido e teve desde que eu fui prefeito. Com relação à questão específica dos moradores, eu quero dizer que o número de vagas em albergues em relação ao final da gestão do PT aumentou quase 50% em São Paulo. Hoje, nós recebemos, quando eu assumi a prefeitura, 6.900 vagas aproximadamente e levamos para 10.115 vagas, um crescimento de 47%. Isto implicou, apesar de tudo, que há ociosidade. Há mais moradores, não sei se é exatamente o número de 15 mil, 14, 16, mas o fato é que há 800 lugares vagos nos albergues. Como tem no Complexo Prats, que é um complexo exemplar em matéria de organização para atendimento de moradores de rua, mas que não é ocupado plenamente, exceto para dormir, exceto nos leitos, mas não no conjunto das outras atividades. Esse é um grande desafio que nós vamos... Encerrado o tempo do candidato Haddad, 1 minuto para suas considerações finais. A pergunta. Padre Júlio, o que me parece incompreensível é como numa década de prosperidade a população de rua aumentou, ao invés de diminuir. Se fosse nos anos 90, eu compreenderia, mas nos anos 2000 não há sustentação para a tese de que a população deveria aumentar. Em segundo lugar, realmente a população de rua não presta queixa, não faz boletim de ocorrência. Mas eu convido a todos a amanhecer no Lago de São Francisco e verificar como é que aquela população é acordada pela manhã, sobretudo no chamado circuito por onde passam as autoridades, que aí a violência se faz notar mais fortemente. Eu me comprometo com o senhor. A militarização vai ser substituída na cidade de São Paulo pela polícia comunitária, a polícia que atende a população, que é amiga da população, que aborda, mas no sentido de resgatar a dignidade da população, e não a repressão e o higienismo.